Bom dia, então, queridos. Podemos nos colocar de pé. Para termos mais um momento de bênção, né? De adorar o nosso Deus. Essa primeira canção vai falar como é precioso estarmos aqui reunidos e juntos andarmos com Jesus. A aliança no Senhor é o que nos une. Somos livres para amar uns aos outros e para nos perdoar. Por isso, vamos cantar, então, essa canção com esse sentimento de gratidão a Deus, por podermos fazer parte desse corpo de Cristo, termos esse mesmo sentimento, mesmo pensamento, unidos em Cristo Jesus, o Espírito Santo. Amém? Precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos do início? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Você pode dar um abraço em quem está ao seu lado nessa manhã, dizer somos um no amor de Jesus. Enquanto as crianças podem vir subindo. Podem vir, crianças.
nesse mesmo sentimento que a gente se abraçou, né? Agora nós vamos cantar a música das crianças, que diz que eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Tá bom? Vamos no Xalaiá? Xalaiá, 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 xalaiá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Xalaiá, 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 xalaiá. Muito obrigada, criançada. Vamos continuar, então, adorando o nome do nosso Deus. Pense em algo aí que aconteceu na sua semana, para você exaltar o nome dEle. Tenho certeza que o Senhor fez algo de bênção na sua vida essa semana. Pode ser algo simples, pode ser lembrar de um abraço do seu filho de manhã cedo. Amém? Pode ser algo que alguém te falou essa semana, que te ajudou, te consolou. O Espírito Santo, ele fala conosco, não é verdade? Então pense em algo, dou 30 segundos para vocês pensarem em algo e vamos cantar essa canção adorando Ele. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pega a Bíblia. Continue adorando ao Senhor. Feche os seus olhos. Agradeça a Ele pelo que Ele tem feito, por quem Ele é, pelo sacrifício dele na cruz, por ter morrido em nosso lugar. Que oração. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Em sua aparência, para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar mais uma vez essa manhã, te agradecer, porque o Senhor é o único Deus que deu a sua vida pelos seus servos, pelos seus filhos. Hoje somos chamados de filhos. Muito obrigada, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, por ter nos salvado, Senhor. E nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Queremos dizer que tu és digno de receber a nossa honra, Deus, e toda a glória, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez, Senhor, através da tua palavra.
Peço pelo tempo das crianças, Senhor, que o Senhor esteja cuidando delas agora e que elas possam ouvir, Deus, a Tua palavra e vivê-las, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui mais um domingo nessa celebração e agradecer o louvor, né, por essas músicas maravilhosas que temos cantado, né, para engrandecer o nosso Deus, esse nosso Deus que nos ama, que deu a vida do próprio Filho por nós, né? E hoje não é uma sequência da confissão de fé. Semana passada o Francesco falou sobre o Espírito Santo, né? E eu, um mês atrás, era para mim ter dado um estudo, daí não estava bem, aí eu adiei, e estou dando hoje. Creio que é algo que Deus vai falar muito conosco, tem falado muito comigo também, e é sobre uma igreja que tem uma verdadeira marca de uma igreja cristã, uma igreja séria. E principalmente, né, a igreja, nós sabemos que somos todos nós, né, os membros da igreja. E mostra como um verdadeiro cristão, ele deve se comportar, como ele deve ter as suas atitudes, né? E eu queria que vocês abrissem agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Que mostra as marcas de uma verdadeira igreja que entendeu o Evangelho, que ama esse Deus. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Vou ler, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele o escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, assim tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte, tornando-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, para vocês entenderem uma pequena introduçãozinha pequena, só para vocês entenderem que essa igreja, quando ela foi fundada, uma das coisas importantes que aconteceu, Paulo foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Semana passada tivemos o Francesco falando sobre a ação do Espírito de Deus na nossa vida, né? Então, não foi interesse do Paulo, nem do próprio Silvano, que era o Silas, Timóteo, mas eles foram conduzidos. Por quê? Porque essa igreja, propriamente Silvano e Timóteo,
eram 2 homens muito fiéis, tanto a Deus como à igreja. E com isso, era um lugar muito estratégico que Deus tinha em relação a esse local. Porque propriamente Timóteo e Silvano não eram aqueles homens que fundavam igrejas com os próprios interesses, exploradores do rebanho de Cristo. Mas eles eram homens fiéis, homens comprometidos. E essa cidade de Tessalônica foi escolhida como uma estratégia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja também, logo em pouco tempo, teve marcas profundas de uma igreja madura, mesmo sendo fundada em tão pouco tempo. Era uma cidade portuária, né? Que daí os navios passavam por aí, paravam nessa cidade, tinha em torno de mais ou menos 200 mil pessoas. E o Espírito Santo de Deus, o nosso próprio Deus, tinha algo muito especial com essa igreja. Então, tudo isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. E quando Paulo mandou essa carta, era para incentivar, para motivar os novos convertidos. Talvez era uma igreja que tinha meses de conversão. E era um povo, a maioria desses membros dessa igreja, eles vieram do paganismo grego, que significava aqueles que tinham muitos deuses, deuses da prosperidade, Deus da colheita, Deus do sol, existiam muitos deuses. E o que foi interessante? Eles se tornaram motivados, porque eram homens que largaram todos esses deuses para realmente ter, não mais uma vida de prosperidade, mas uma vida de piedade, sendo fiel a Deus, largando todos esses deuses, no texto depois mais adiante nós vamos ver, e amando só o Deus verdadeiro. Então é uma marca muito importante na vida de cada um de nós, quando nós entendermos isso, que os nossos ídolos, os nossos deuses, eles vão se apagando na nossa vida, e o nosso Deus verdadeiro cada vez toma mais parte, toma mais lugar. E começando no texto, logo versículo 1 e 2, Paulo escreveu sempre saudando, né? Paulo sempre tinha algo muito especial na vida dele, porque era um homem de Deus, um homem que largou toda a vida dele velha, começando uma vida nova, e ele sempre mandava saudar, sempre mandava dizer graça e paz, porque era algo muito importante para os cristãos novos na fé. Então, essa maneira de Paulo saudar esse povo que era novo na fé, era uma coisa muito bonita. Eu sei que tem alguns que têm esse hábito aqui dentro, de dizer graça e paz. É algo muito bom. E que graça que ele está falando, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente também. Aquela graça salvífica, que é um favor que todos nós sabemos que é imerecido, que é a morte de Cristo na cruz, a habitação do Espírito de Deus, e que Deus oferece a cada um de nós. É uma graça salvadora que nos dá uma nova maneira de viver. E mais uma das coisas importantes que Paulo tem para nos ensinar como cristãos. Paulo amava a igreja, ele orava pela igreja, e ele sabia que essa igreja, ela tinha sido estabelecida por Deus, viva em Deus e caminhava para Deus. Que coisa linda, né, gente? Podermos ver naquela época um povo cheio de ídolos, largando. Como é importante essa condução do Espírito de Deus na vida de cada um, quando nós abrimos mão de ser o centro da nossa vida e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que nós somos cidadãos lá do céu, estamos representando aqui na terra, nós não temos nada mais a ver com essa terra, nós estamos aqui como representantes, levando o reino de Deus adiante, né? Então tudo isso era muito importante, porque essa igreja, eles amavam seus líderes, eles respeitavam, porque eles sabiam que essa igreja, ela tinha sido fundada por Deus. Hoje a gente vê muitas igrejas sendo fundadas, mas que são divididas, porque não gostaram de alguma coisa,
uma turma de líderes vai para um lado, abre uma outra igreja. Não é fundada por Deus, é interesse de homens. E não vai ter a palavra de Deus, vai ter a palavra de homens. Então, tudo isso é uma coisa muito importante, quando a gente entende que a igreja, os obreiros, os líderes da igreja, eles são colocados por Deus, e a obra de Deus, ela acontece na igreja. E a gente sei que a gente tem muitos motivos de agradecer a Deus aqui como povo de Deus, do que Deus tem feito, de quantas pessoas têm se envolvido, tanto no infantil, como no louvor, todos os ministérios que nós temos aqui. Então, essa graça e paz, e a paz é o resultado da graça na nossa vida. Então, tudo isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar, que a nossa igreja, ela está em Deus, é estabelecida por Deus, porque um dia Deus usou um casal maravilhoso aqui no meio, que nem chegou aqui primeiro, em outra cidade. Mas eu tenho certeza que quando essa igreja foi fundada, ela foi fundada pelo Espírito Santo de Deus também. Por isso que nós continuamos aqui há 50 e poucos anos. Então, o quanto isso é importante para nós como cristãos. E também, eu quero ir mais adiante por causa do tempo, mas eu quero ler o versículo do 3 ao 5, que diz assim: lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Essa igreja de Tessalonicenses, mesmo sendo uma igreja nova na fé, ela já tinha marcas de maturidade. Quando há conversão, há santificação, há marcas que vão fazer toda a diferença. E ele fala aqui justamente que tipo de marcas: uma fé de verdade, um amor de verdade e uma esperança de verdade. Que tipo de fé? Uma fé que aceitava a mensagem do Evangelho. Você quer saber se você tem uma fé de verdade? É bem simples. Você aceita o que está escrito nas Escrituras, ou você quer moldar conforme o tipo de vida que você vive? Você vai descobrir. Se você não é um questionador da palavra de Deus, se você não fica questionando, mas você aceita o que está escrito, é o Espírito de Deus trabalhando na vida de vocês. Tem muita gente que hoje quer moldar a Bíblia conforme o estilo de vida que leva. E isso não é cristianismo. Tiago 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé e a obra, elas caminham juntas. Tudo isso é muito importante, porque a fé, ela produz obras, ela produz ação. Tem muita gente que a gente ouve falar que tem fé. Nossa, eu tenho tanta fé. Mas a verdadeira fé em Cristo Jesus, ela produz ação. Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. Porque quem crê claramente no verdadeiro cristianismo, quem crê verdadeiramente em Jesus, ele se torna operoso no reino de Deus. Então, conduz o cristão ao serviço. E a igreja que serve é o poder de Deus na terra. E eu me alegro muito da igreja que eu faço parte, porque a gente percebe isso, a gente vê esse tipo de fé. Fé que produz ação. Fé por si própria
sem obras, não é fé. Eles também tinham um amor verdadeiro. O próprio amor de Deus, demonstrado na cruz, enviando Jesus para pagar a nossa dívida. Era um amor que produzia serviço também. Tinha comprometimento, tinha serviço e tinha sacrifício. Era um amor que deles deixava os interesses deles para trás e ficavam servindo no reino, porque eles eram realmente um povo que dava para perceber claramente que tudo o que eles faziam era por amor a Cristo. Esperança. Que tipo de esperança, né? Eles confiavam que Deus ia continuar cuidando cada um deles até a volta de Cristo. Mesmo naquelas perseguições, imagina um povo do paganismo grego, cheio de deuses, conhecido por todo mundo, largando todos aqueles deuses que eles tinham e servindo o Deus vivo e verdadeiro. Era algo muito forte. E mais uma coisa muito importante que esse povo tinha, eles tinham uma esperança, todo dia, eles já estavam esperando a volta de Cristo. Nem vou perguntar como é que nós estamos. Todos os dias nós estamos esperando a volta de Cristo. É algo que vem do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Vai nos matando o nosso eu, o nosso amor próprio, e vai aumentando o amor de Deus na vida de cada um de nós. O versículo 4, ele fala uma coisa muito interessante, Paulo fala que nós fomos escolhidos por Deus. O que pode acontecer na nossa vida por nós sermos escolhidos por Deus? A gente sabe que a escolha de Deus para cada um de nós é um ato livre de Deus, porque Ele é soberano, Ele é eterno, é Ele que fez toda a obra na vida de cada um de nós, é Ele que toma as decisões. Aí a gente diz muitos assim, mas é difícil entender esse negócio de escolha. Eu acho que é mais difícil a gente responder se a gente quer ser escolhido por Ele. Será que nós queremos ser escolhidos por Ele? Viver aqui na terra por Ele, por intermédio de Cristo? Cristo quer viver em intermédio de cada um de nós. Será que nós queremos isso? Largar todos os nossos planos, nossos propósitos e deixar que Cristo viva em nós? E a gente pode ter certeza de uma coisa, que os eleitos, eles vão ter uma vida santificada. Todo dia, um pouquinho mais parecido com Cristo. Isso é algo muito importante. O cristão, ele amadurece, ele cresce. Hoje tem uma pergunta muito normal no mundo, todo mundo que trabalha com pessoas que estão por aí que não conhecem a Cristo ainda. A pergunta que o pessoal mais pede, será que vai continuar piorando? Será que não vai melhorar? É fácil para responder. A Bíblia também fala isso. Vai piorar, por quê? Porque as pessoas estão piorando. As pessoas não têm uma esperança viva, eles não têm um amor de verdade, eles não têm uma fé de verdade, porque eles não têm a fonte. Os cristãos vão melhorar, mesmo em toda a perseguição, tribulação, eles vão melhorar, porque o Espírito de Deus que está fazendo o trabalho na vida de cada um de nós. Agora, infelizmente, as pessoas do mundo elas vão piorar, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus, e se nós não somos convertidos, se nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos piorar também aqueles que não têm. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo religioso. Você lembra dos falsos apóstolos? Paulo propriamente foi expulso da própria igreja, porque tomavam conta, aquele povo que era religioso,
tomava conta da igreja e acabava com os próprios cristãos que tinham lá dentro. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos levar a ter uma obra santificadora na vida de cada um de nós. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, como tudo isso é muito importante, é importante para nós nos avaliarmos, é importante para nós vermos se nós temos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida reta, e é pedindo ajuda para Deus todo dia, para vencer cada parte da nossa vida, com os filhos, com os nossos próprios vícios, hábitos errados, pecados. Deus não cansa de nos ouvir. Deus quer que nós, como cristãos verdadeiros, pedimos ajuda para Ele. Eu não consigo mudar nada na minha vida, a menos que eu admita que eu peça perdão e peça para Deus trabalhar na minha vida. Cada um de nós, João 15:5, sem mim nada vocês podem fazer. É verdade. Você pode crer nisso. Se eu fizer as coisas do meu jeito, eu vou estragar tudo. Agora, se eu fizer as coisas do jeito de Deus, eu vou abençoar vidas, eu vou abençoar a minha família, eu vou ter um compromisso com Deus, vou ter um compromisso com a igreja, eu vou amar, que nem Paulo fazia. Paulo amava. Vamos em frente. Versículos 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim, tornando-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Essa igreja, mesmo tendo tanta situação difícil, tanta perseguição, eles tinham algo muito importante. A gente ouve seguidamente pessoas dizendo: ai, estou decepcionado com Deus. Ai, porque a coisa não está andando do jeito que eu quero. Ai, porque eu estou triste. Esse povo, eles tinham alegria. Eles tinham contentamento, mesmo passando dos momentos que eles estavam passando. Sabe por quê? De onde vinha essa alegria? Da fonte, do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda a gente poder ver, porque o verdadeiro poder para nós enfrentarmos as nossas lutas e não ficarmos decepcionados com Deus quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, vendo o poder do Espírito de Deus. E se nós perseverarmos até o final, nós vamos ter a vitória. Eu sempre digo que a nossa vida é uma linha. Começa no dia da nossa conversão e vai até o dia da volta de Jesus, mas vamos supor que a gente morre antes que Jesus volte, né? Que é bem provável que vai acontecer conosco. A gente não sabe quando vai ser a volta de Jesus. Mas eu fui muito bem até a metade. Não te levou para a salvação. Aí eu fui muito bem até o final, faltou 2 dias. Não. É a linha da chegada da vitória. Por isso que essa esperança, por isso que essa eleição na vida de cada um de nós, ela é fundamental. Ela tem que ser uma fonte de inspiração para todos nós. Porque se não for isso, se nós não estivermos no poder de Deus, nós não vamos vencer os nossos ídolos. Nós vamos continuar escravizados. Que triste, né? A gente chegar no final da nossa vida, mesmo que Deus nos elegeu, somos eleitos por Ele, porque a gente se arrependeu e creu no verdadeiro Evangelho, mas chegar todo estraçalhado. Tem um pessoal que usa o termo esfumaciado. Chegar no céu todo meio queimado, todo esfumaciado. Gente,
A salvação é nós clamarmos para Deus. A salvação é a gente chegar, dizer para Deus: tira todos esses ídolos do meu coração. Me deixa livre para te amar. Me deixa livre para amar a igreja do Senhor. Amar as pessoas. Tudo isso são coisas muito importantes, porque hoje o que acontece? Que hoje atrapalha muito as igrejas, a gente tem muitos problemas. Porque a maioria das igrejas, elas nascem doentes, por causa das divisões, por causa de homens que querem fazer do jeito que querem mandar do jeito que eles querem, e muitas outras igrejas ficam doentes, eram igrejas boas, como aconteceu todas aquelas do Novo Testamento, e elas adoecem, sabe por quê? Porque começa a entrar a palavra de homens, e não é mais dirigida pela palavra de Deus. Eles botam uma lista de regrinhas, de coisas, e a igreja ela começa a ser dirigida pela vontade humana, pela doutrina humana, e não mais pela palavra de Deus. Então, essa santificação que nós falamos, que é uma coisa muito importante, que é a ação do Espírito de Deus, é um processo que acontece na vida de cada pessoa convertida, que realmente se arrependeu e crê no Evangelho, que está levando o Evangelho como a principal bandeira da sua vida, levando a sério, levando como algo diariamente, não às vezes em quando abrindo a Bíblia. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela vai amadurecer, essa bandeira, esse Evangelho, não vai deixar você ficar doente, não vai deixar a igreja ficar doente também, porque é a palavra de Deus que vai guiar a igreja, e graças a Deus, isso acontece aqui na Aliança. Nós não somos perfeitos, temos muita coisa para melhorar, mas a palavra de Deus está sendo ensinada, pregada da maneira que deve ser. E eu agradeço muito a Deus por fazer parte de uma igreja dessa. Não é a regrinha de homens, não é coisas inventadas por homens, mas é pela palavra de Deus. Vamos para o 8 e 9. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa igreja, ela não era perfeita, mas ela tinha uma conversão verdadeira de arrependimento e fé. Eles tinham uma mudança de atitude, de mente, de emoção. Deus não faz reforma. Deus não faz reforma no ser humano. Deus dá uma nova vida. Não faz reforma. Isso é uma coisa que vocês nunca devem esquecer. Se vocês estão apenas tentando encaixar Jesus para abençoar o que vocês planejaram, veja bem, eu não estou dizendo que Deus não pode dar o que vocês planejaram, se estiver dentro da vontade dEle, porque Deus diz que vai dar tudo o que nós precisamos. Deus nunca vai dar algo maior que a gente pode suportar. São promessas de Deus. Mas Deus não faz reforma. Isso que fique claro para cada um, para depois não chegar no final e ter aquele engano religioso, que muitos e muitos da igreja às vezes não vão para o céu porque se enganaram, achando que, na igreja tudo é bom, tu vai ser abençoado com isso, abençoado com aquilo. Nossa, bênçãos demais Deus nos dá. Deus nos dá muitas bênçãos. Eu vejo por vocês hoje como esse povo está sendo muito abençoado por Deus. Mas pode ser que muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida vai discordar da maneira que tu pensa, do que tu faz, do que tu age. E se você realmente
tem essa conversão verdadeira, você vai confiar nesse Deus. E Ele começou essa boa obra e vai completar na vida de cada um de nós. Agora, se não existe esse arrependimento, se não existe esse quebrantamento no teu coração, te ajoelha, clama a Deus. A salvação é uma das coisas que Deus nos dá de presente, mas para aqueles que querem, tem uns que não querem. Tem uns que só querem acreditar que vão para o céu e querem viver do jeito que querem. Esses não entenderam. Está na hora de clamar e se arrepender. Porque o tempo passa, amanhã pode ser tarde demais. Não vive uma religiosidade. Não vem esquentar banco e achar que tu vai ser salvo. Primeiro, tenha uma avaliação muito séria na tua vida, porque isso vai te dizer se tu vai para a graça eterna ou se você vai para o juízo eterno. E o juízo eterno é Deus quem vai comandar. A ira de Deus vai estar sobre lá. O diabo só vai lá para lá, junto com aqueles que pensam que nem ele. Agora, isso é fundamental para a tua vida. Avalie bem no que você está te alicerçando, no que algumas pessoas dizem, no que tu aparenta, ou como um pecador, como todos nós somos, pecadores arrependidos, pecadores que querem realmente glorificar esse Deus, amar esse Deus, de amar as coisas de Deus. Versículo 10, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esse povo, eles tinham algo que todo dia eles queriam fazer a vontade de Deus. Imagina um porto. Eu fico só imaginando, né? A gente conhece o Porto de Santos, de Rio Grande. Lá tem tudo que é tipo de espécie de pessoas. Vem tudo que é tipo de gente. Imagina como seria lá, como esse povo, por mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de crer, como era difícil. Eles eram humilhados, explorados, com certeza, né? Mas ele era um povo que estava preparado para a vinda de Cristo. Eles tinham deixado tudo pronto para a chegada de Cristo, né? Eles eram um povo que obedeciam. Eles estavam almejando a eternidade. Isso é algo muito importante para nós como cristãos, porque eles usavam tudo aquilo que eles aprenderam de Paulo, Timóteo, Silvano. Eles usavam tudo para a glória de Deus. Eu acho que às vezes nós temos que estar um pouco insatisfeitos com essa vida, porque daí a gente olha mais para as coisas lá do alto. A gente faz muitos planos terrenos, e não é pecado, mas quando isso é prioridade, e as coisas de Deus ficam para trás, as coisas ficam muito complicadas, para nós amarmos vários deuses. Parece que a gente começa a amar muitos deuses, tem muitos ídolos. E o que acontece com esse povo que está despreparado para a segunda vinda de Cristo? Será um dia de trevas e não um dia de luz, de desespero, não de esperança, de juízo e não de salvação. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, não aquele que frequenta a igreja, aquele que se arrependeu e crê no Evangelho, esse tem uma nova vida. Esse vai ter um dia de luz.
esse vai ter um dia de esperança, e esse tem a salvação, esse está tranquilo. Não é a quantidade de pecado que vai fazer diferença na tua vida. Agora, o entendimento que você deve ter sobre a questão da salvação, porque hoje todo mundo prega que você salva de um jeito, depois você salva de outro, porque não sei mais o quê, porque se você vai na igreja você é salvo. Tem de tudo. E isso não é verdade. O Evangelho diz que você precisa crer. E crer não é acreditar. A gente fala muito sobre crer aqui. Crer não é acreditar, gente. Acreditar é quase nada. Crer é confiar, é se jogar. Se joga aos braços de Jesus, na obra dele na cruz. Esse crer aí, que um dia tu crê, outro dia tu não crê mais, um dia tu ama, outro dia não ama mais, isso é coisa do mundo. A coisa da Bíblia é algo muito sério, é muito importante. Então, resumindo, concluindo, para nós avaliarmos, essa igreja, ela estava estabelecida em Deus, viva em Deus e caminhava em Deus. Graças a Deus, porque eu vejo a nossa igreja sendo assim. Tinha uma fé que produzia obras no reino de Deus, confiando, obedecendo. Tinha um amor que era o reconhecimento do próprio Cristo na cruz, morrendo por cada um de nós. Nós não precisamos pagar nada. Deus olha para nós pela justiça de Cristo. Está pago. Não precisa carregar essa culpa do pecado na tua vida. Carrega agora o poder de Deus na tua vida. Que Ele vai te ajudar a tu vencer cada etapa da tua vida. Ninguém é perfeito, mas era justamente essa fé que movia o coração deles. Eles criam de verdade. Essa esperança, né? Nas promessas de Cristo, que Deus ia cuidar deles. A gente não fala, às vezes, muito em promessas, né? Mas as promessas de Cristo me mantêm de pé. Seguidamente vem uma passagem das promessas de Deus na minha cabeça. Vanderlei, Deus nunca vai te dar algo maior que tu pode suportar. Vanderlei, Deus vai te dar tudo que tu precisa, não precisa te matar. Não precisa correr atrás. Faz a tua parte. E Ele vai te acrescentar tudo que tu precisa. Outra marca dessa igreja, a volta de Cristo. Gente, vamos se preparar para a volta de Cristo. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui uma semana, daqui um ano, 30 anos, 50 anos. Ele diz que Ele é longânimo e que Ele não quer nenhum daqueles que Ele escolheu que se perca. Então nós não precisamos ficar ansiosos, mas devemos desejar a volta de Cristo. A palavra de Deus vai te ajudar a vencer todos os ídolos, como tem ajudado na minha vida. Todos esses deuses falsos que fazem parte da nossa vida, clama para Deus, te arrepende, para que tu tenha um coração e uma vida santificada. Porque sem santificação não há salvação, e não tem salvação sem santificação. Algumas perguntas para nos avaliar. Essa mudança de vida que aconteceu com as pessoas da igreja de Tessalônica, aconteceu com você também? Aonde você tem colocado a sua esperança? Na volta de Cristo ou nesta vida terrena? Se Jesus voltar hoje, você está preparado ou despreparado? 2 Coríntios 13, 5, diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo.
Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A Bíblia que fala. Acho que é muito importante nós darmos um jeito, e é difícil, eu sei, matar esse amor próprio, esse interesse próprio, e deixar Cristo viver em você. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Ah, mas me contaram que era diferente. Ah, mas me disseram que não era assim. Aqui tem todas as respostas que você precisa. Quando você se forma, você tem uma profissão, você estuda, você faz pós, faz um monte de coisa, você se dedica noites estudando, você se dedica fazendo cursos, um monte de situações. E aqui, que vai te levar para a eternidade, quanto você se dedica? Queridos, graças a Deus por isso que nós estamos muito em paz aqui na Aliança. Porque o verdadeiro evangelho está sendo ensinado. E o maior desejo da liderança da igreja, como dos obreiros, é que todos da aliança sejam salvos. Para podermos passar eternamente, não 30, 50 anos, eternamente junto no céu. Já pensou que festa? Às vezes, enquanto passa uma festa isso aqui, né? A gente se alegra, todo mundo junto. Imagina na eternidade, para sempre. E eu tenho orado muito, a liderança tem orado muito, temos grupos de oração, 2 grupos de oração, muitos ministérios, mais de 30 células, tudo para levar o verdadeiro evangelho, para que todos sejam salvos. É um ato de você querer ou não, é um ato de você se dobrar diante de Deus e clamar a Deus, dirija a minha vida porque eu não consigo. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, que somos todos pecadores e precisamos muito da Tua ajuda. Quebranta o nosso coração, Deus, nos dá um arrependimento e uma fé que nos dê uma nova vida, não uma reforma. Não é encaixar o Senhor na nossa agenda, é nós jogarmos fora a nossa agenda e encaixarmos nos Teus planos, nos Teus propósitos, para vivermos eternamente com o Senhor. Tenha compaixão, misericórdia de cada um de nós. Pai, que isso aqui não seja mais um momento só de expor a Tua palavra, mas que ela faça um milagre na vida de cada um que está aqui, Pai. Nos ajuda a continuarmos firmes. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, falado em nossos corações. E nos dá um domingo na Tua presença e que quando a gente sair para ir para casa, Deus, a gente não se esqueça daquilo que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra, através do bom testemunho, bom exemplo dessa igreja, de ter uma vida verdadeira com o Senhor, um amor verdadeiro pelo Senhor. Então, Pai, cuide de cada um de nós. É isso que nós te pedimos, agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, um bom domingo, tenham um sol bonito, daqui um pouco vai começar o churrasco, e que Deus abençoe cada um.